E também vai nos levar a um entendimento futuro. Então, você estudando como ocorre esse padrão, você vai conseguir entender coisas do passado, coisas do presente e situações que estão no porvir dentro do nosso tempo cronológico, né, dentro da nossa temporalidade, que são questões que, assim como Samuel pontuou, as próprias escrituras elas vêm pincelando esses pontos para nós, a questão da atemporalidade. Só que como isso, o ser humano, como a mente do ser humano, ela está presa a essa matriz cronológica dentro do nosso mundo físico, nós não conseguimos sair dessa matriz cronológica para conseguir entender como funciona isso fora da questão temporal, que a nossa mente ela está limitada ao tempo. Então é complicado, é um alto nível de complicação você tentar entender algo que está fora da casinha, vamos dizer assim. Então, inclusive, alguns cientistas, ao longo da história, nós temos aí alguns registros que eles conseguiram, pelo menos assim, registros, né, conseguiram fazer isso. O próprio Nikola Tesla, existem contextos históricos aí, que demonstram que ele conseguiu, através do eletromagnetismo, romper essa barreira temporal aí, e ao mesmo tempo, dizem, né, que ele conseguiu ver o passado, o presente e o futuro. Então, quando você vai ver essas questões, você vê que é muito interessante essa questão de quebrar a barreira temporal. Que isso tem a ver também com a questão das viagens no tempo, que inclusive a própria escritura fala sobre isso. Mas só para não aprofundar demais e perder o ponto-chave, que é o padrão criacionista, o padrão fractal, eu creio que é o seguinte, que em toda a escritura você encontrará esse padrão, tanto na questão da execução, quanto nas leis, e quanto também na própria justiça, que você já começa a ver o padrão aí. Se você for ver na Constituição Federal, nós temos a questão dos 3 poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, nas escrituras você também vê esse mesmo padrão. Então, ali você já começa a ver uma correlação entre o que há nas escrituras e o que existe também nas constituições das nações. Inclusive, várias leis das próprias constituições federais, elas se iniciaram através das leis bíblicas, das leis divinas. Então, a partir de várias leis divinas, que foi iniciado aí questões das leis judiciárias, da questão legislativa e do poder executivo, que a gente tem aí nas nossas nações. Então, o próprio Criador, ele não executa nenhuma ação sem antes ter sido passada pelo seu próprio padrão de planejamento estratégico, né, para quem entende dessa área. Então, ele mesmo se submete ao seu próprio padrão, respeitando assim, no caso, a imputação do seu conceito de justiça. O próprio Criador, ele é tão maravilhoso e justo que ele criou o padrão e ele mesmo se submete a esse padrão para mostrar a questão ali da própria justiça, para que a gente possa entender como ele é justo, que ele cria o padrão e ele mesmo se submete ao padrão. E é bem interessante a gente entender dessa forma, porque quando você vai ler as escrituras sabendo desse padrão, tudo que sai fora desse padrão, todo ensinamento que vem, né, através das mídias, de um modo geral, mídia mainstream, mídias sociais, através da religião, através da política, qualquer ensinamento que vem, que foge a esse padrão, você já vê que ele está incongruente em relação às escrituras, porque Deus criou um padrão e ele mesmo segue esse padrão. Então, ele é um Deus de ordem, ele não sai do padrão. Então, aquilo que está saindo do padrão, você já consegue conectar na sua mente e ver que aquilo ali não tem procedência divina, porque sai fora do próprio padrão que o Criador estabeleceu e que ele mesmo se autossubmete a esse padrão. Então, nós temos aí 10 mandamentos passados por Moisés, que também são padrões de sequências normativas. Então, nós temos os mandamentos primários, chamados de os 10 mandamentos, passado, né, a Moisés, a própria Moisés, que são padrões sequenciais normativos. Então, o livro de Números e Levítico, assim como outros, também trazem um padrão a ser seguido pelo povo de Hebreus. Então, nós vamos encontrar lá em Crônicas, 1 Crônicas 6:32, está escrito assim: eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Então, aqui nós percebemos que o Altíssimo, ele trabalha com padrões e normas pré-estabelecidas. E toda a Escritura, ela vai trabalhar
dentro das próprias normas. 1 Coríntios 14, 36 está escrito assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, aqui Paulo está trazendo mais uma vez o próprio Criador. Ele criou esse padrão, e ele mesmo se submete a esse padrão, até para mostrar para nós que aquilo que sai desse padrão não tem procedência divina. Então, essa é uma chave extremamente importante para a gente conseguir interpretar as Escrituras da maneira correta. Então, a partir disso também que você consegue ver com muita facilidade aquilo que é engano e aquilo que é verdade dentro das próprias Escrituras. Então, com isso, chegamos à chamada sequência Fibonacci, né, que são espécies de linhas numéricas que trazem aí um padrão criativo, né, o padrão da criação do eterno, aí, do divino. Então, em toda a natureza, na própria matriz biológica, né, como na face do rosto humano, do ser humano, tem esse padrão. Se você pega a face de lado, você vê na orelha, você vê no rosto da pessoa esse padrão. No próprio DNA, que é o chamado ácido desoxirribonucleico, também você consegue ver esse padrão. Nós vamos até comentar um pouco a respeito disso, né, na questão do DNA, mais à frente. Então, no chifre dos animais, né, tem aqueles bodes lá que o chifre faz o mesmo padrão. Na flora, nas plantas, né, de um modo geral, diversas plantas você consegue enxergar esse padrão. Flores que crescem também dentro, seguindo essa sequência numérica. No formato do cérebro humano também a gente consegue perceber essas questões, nas nossas próprias células, na formação das galáxias, né, no furacões, caramujo, então, toda a natureza. Então, tudo está em equilíbrio perfeito, né? A criação da natureza divina segue esse padrão, que é uma sequência numérica, que ela passa aí por padrões mesmo, né? Que você faz uma contagem de formações geométricas, que ela vai fazendo uma espécie de uma espiral, e ela parte ali a partir do zero, e aí você tem essa sequência do 0, 1, 2, 3, 5, depois pula para 8, 13, 21, e ali vai seguindo uma sequência. E ali são números infinitos, e ali você vai passar por diversos números que, inclusive, estão relacionados nas Escrituras. Um deles, por exemplo, é o próprio número 144, que ele faz parte da sequência do padrão Fibonacci, e que é o número do primeiro